Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o podcast apresentado por mim, Arthur Gubert, e aqui comigo, Júlio Valls. E aí, doutor, como é que estão as coisas? Estamos indo Seria bem. a glória, doutor. Seria a glória. A gente bate o papo aqui também antes da gravação e tem coisa que não dá pra falar tudo, né, Júlio? Tem coisas que ficam só no off, né, no backstage. Sabe Legal, que né? isso é uma coisa interessante, o mundo ficou tão transparente com tudo que se perdeu a privacidade, né? E a verdade, é bom que a gente possa não só não falar coisas, como a gente possa não ser um livro aberto. Preservar algumas coisas, né? Porque fica menos exposto, menos invadido e, ao mesmo tempo, dá mais tempo da gente pensar sobre as coisas que diz antes de dizer. Que é uma habilidade, hoje em dia, em falta, né? Que calar a boca e escutar, ficar quieto, ouvir. Aprender a não ter que falar imediatamente, né? É uma coisa sábia. A gente vai fazer um episódio aqui a respeito de tecnologias, né? A gente vai falar sobre isso. Agora, é um bom gancho para conectar com o nosso assunto de hoje, porque as pessoas estão, sim, muito preocupadas com como elas parecem ser graças às redes sociais, né? Tu não pode mostrar uma vida ruim, ou as pessoas têm medo de parecer que não estão felizes, porque no Instagram ali tá todo mundo feliz, né? A vida é linda de todo mundo na rede social, toda a vida é muito boa, né? Pelo medo do julgamento, por que quer que sejam as razões. E uma das coisas, talvez, que mais assustam pais e mães é serem julgados como mães e pais ruins, né? O mito da mãe e do pai bom, o mito dos pais bons e dos pais ruins. E talvez o grande medo de quem recebe a notícia de que vai ser pai, que vai ser mãe, né? Puta, eu não posso ser uma mãe ruim. O que é um pai ou uma mãe boa e um pai e uma mãe ruim, Júlio? Boa. Tu sabe que acho que tem dois assuntos no que tu disse. Uma coisa é ser julgado e a outra é ser bom pai ou boa mãe. O outro é como os outros nos veem e como nós nos vemos. E em geral, como as pessoas criticam a maneira como os outros criam os seus filhos. É um troço impressionante. Né? E por isso que eu já botei as coisas juntas, porque eu imagino que deva ser um conflito dentro dos pais, porque o tempo todo se o que ele está fazendo está certo e o que os outros estão pensando sobre o que ele está fazendo, né? Mas são dois assuntos. Eu acho que vale a pena separar didaticamente, porque o primeiro, que é o meu desejo de ser um bom pai e uma boa mãe, desejo ou preocupação ou necessidade, deve ter várias razões, mas uma que eu imagino é a seguinte, é que a criança que nasce, ela é um feijãozinho, é que nem um feijãozinho que vai brotando, mas já não sabe para que lado vai a árvore, que tamanho vai ter esse pé, quanto feijão vai dar e por quanto tempo, ou seja, tem uma insegurança natural, porque o futuro ele tem que ser construído no dia a dia e a gente não sabe qual é o resultado que vai dar de tudo que a gente faz com nossos filhos, porque nem tudo depende do pai e da mãe, nem tudo. E mais, no mundo contemporâneo que a gente vive, é muito mais verdadeiro o que eu estou dizendo. A educação dos filhos é tão invadida pelo mundo externo que a gente às vezes tem... Antigamente era assim, onde que tu aprendeu a falar esse palavrão? Foi na escola. Agora aprende dentro de casa, nem só com o pai e com a mãe, aprende pelo celular, pela internet. Ou seja, o mundo, com todas as suas tipologias, invade a nossa casa e vamos dizer assim... Eu quero te mostrar uma coisa que eu cruzei hoje nas redes sociais, tu tá falando aí, e eu me lembrei, né? Que é justamente um videozinho que é tá aqui, encontrei. Que é uma mãe com uma menina e elas estão limpando a casa juntas, a mãe e a filha. Uhum. E a pegada do vídeo é: criança não tem maldade, mas é como é ser mãe no mundo moderno, né? Como lidar com uma situação de uma criança que ouve ou que recebe alguma coisa pela rede social. Olha isso aqui. A menina e a mãe. Que é isso? Mas é
De poeira, né? Do cheiro do pó. É, de pó, de poeira, claro que é. Pronto. Tu entendeu o que aconteceu? A menina foi cantar uma musiquinha da galinha pintadinha e o galo usa saia e a galinha cheira pó. E a mãe, mas o que é isso? Só que a criança nem sabe o que ela tá falando, entendeu? Então tu imagina tu ser pai e ter que lidar com esse tipo de situação hoje em dia. Do teu filho cantar isso na escola e aí a mãe, as tias da escola ficar sabendo e a mãe passar por uma mãe ruim, né? Uma mãe que não presta atenção no que o seu filho tá vendo na rede social. Claro. Sabe que isso volta para o episódio que a gente falou sobre o brincar, porque a criança não levou na literalidade ou não sabe o fato sabe real. O que é, né? Mas a mãe, que já pode imaginar que o pó pode ser outra coisa que não seja sujeira, a mãe já tornou aquilo uma conversa rígida com a criança. Em vez de explorar do que tu está falando, que pó é esse, é um pó muito sujo, não sei o quê, para a criança poder dizer claramente o que ela está pensando. Mas certamente não é o que a mãe pensou. Sim, mas tu imagina que ela estava esperando qualquer coisa naquele momento, menos isso, né? Pego de surpresa. Né? Mas, aliás, eu acho que essa é uma boa frase sobre criança. A gente sempre está sendo pego de surpresa. Nunca vai ser não inesperado, né? Sempre vai ser inesperado, né? É isso aí. Mas, voltando a falar do bom pai e boa mãe, sabe que eu sempre penso que uma maneira de aliviar a barra do pai e da mãe é tentar tirar o bom. Só ser pai e só ser mãe. Tira o bom da frente que facilita. Porque aí a única tarefa que eu tenho é gostar do meu filho. Agora, se eu, além de gostar, eu tiver que... uma performance. Uma performance para cumprir, eu crio um problema a mais para mim. E para a criança também, obviamente. Então, para o pai, para a mãe e para a criança, é melhor que ninguém seja bom. É melhor que sejam apenas pai, mãe e criança. Só isso. E lidar com as dificuldades que existem naturais do convívio entre adultos. Quando eu quero ser bom, eu crio uma tarefa não natural, não espontânea, porque é uma meta exterior a ser cumprida que às vezes não está possível de ser alcançada agora. Eu quero que o meu filho seja um bom tenista. É horrível isso. Agora, se eu quiser que ele seja um tenista, eu vou proporcionar condições para ele. Começar a ter uma aula aqui, vou dar uma raquete ali, vou ver se ele leva jeito e vamos indo. Agora, se eu já tenho a meta dele ser bom, um atleta, eu estou criando um problema aonde eu vou exigir coisas que o meu momento presente não permite que sejam alcançadas. E isso vale para a tarefa pedagógica do pai e da mãe. Eu vou querer que meu filho seja uma pessoa de sucesso na área tal. Tudo bem, eu posso criar essa meta, mas hoje o que eu posso fazer com ele é brincar. O que eu posso fazer com ele é dar uma escola, se eu tenho condições, melhor. Ou, enfim, eu dar livros, ou... Criar a tarefa do bom é sempre colocar no futuro uma exigência que tem que ser cumprida a partir de hoje. Né? A exigência de hoje não é cumprir para que no futuro chegue. A exigência de hoje é eu cuidar do meu filho, da minha filha, para que ele tenha condições de evoluir passo a passo. E a coisa mais importante para ser o pai e mãe é aquilo que a gente vem falando constantemente. É que a criança possa, no dia a dia, ir resolvendo as dificuldades dela com a idade que ela tem. Porque isso permite que ela tenha elasticidade emocional, que ela tenha elasticidade cognitiva para transitar num campo em que a ela não é exigido demais. Exigir demais cria um esforço que causa vamos dizer assim, até uma autocrítica muito grande para a criança, porque ela não está cumprindo aquilo que está sendo esperado dela. A outra coisa que tu falou muito bem é a avaliação de julgamento das outras famílias sobre as outras famílias. Né? Sobre o que é certo e o que não é. Né? É uma coisa interessante essa. Né? Eu não sei por que isso acontece. É maldade humana mesmo. Né? A gente tem que saber que é difícil criar filhos. É difícil. Então, para que criticar o outro? Porque a criança é manhosa, deita no chão no shopping e grita bastante, é porque falta limite, porque não educa. Não sei se é isso.
que às vezes incomoda, mas para que criticar? Então, eu acho que a crítica sempre é uma forma da gente se sentir superior. Né? Isso já está mais do que dito por aí tudo, mas é bom sempre repetir. Quando eu critico alguém, é porque eu estou me sentindo superior a ela. Quando eu critico meu filho, é porque eu me sinto superior a ele. E esse sentimento de superioridade, ele impede que a gente possa ter uma relação simétrica. Simétrica realmente é isso que eu quero dizer. A relação médico-paciente também deveria ser uma relação simétrica, no sentido de que eu tenho um sofrimento, do outro lado tem uma pessoa que tem um conhecimento, e essa pessoa que tem um conhecimento estar disponível para não debochar do meu sofrimento e eu não ficar intimidado com o conhecimento dele. Né? Então ele sabe mais que eu, obviamente, porque ele estudou, eu sou um analfabeto em relação à medicina, tem alguém que eu confio que cuida de mim e eu tenho que respeitar isso dele, assim como ele tem que respeitar aquilo que eu digo. Então, a relação simétrica é essa. A queixa do paciente tem que ser levada em conta. Não apenas a ideia acerca de uma doença. Quer dizer, o paciente faz uma queixa ou várias queixas e a gente tem que levar em consideração até como uma forma de observação clínica mais acurada. Né? Então, a mesma coisa vale para as crianças. Se eu me torno um julgador dos outros pais, um condenador, é certo que eu estou me achando um pai melhor que os outros e, portanto, eu não estou colocando o chapéu direitinho para saber. É difícil ser pai e é difícil ser mãe. Difícil no sentido de que a gente está sempre tendo que aprender uma coisa nova. Isso exige da gente. E difícil porque a gente nunca tem certeza se o que está fazendo é correto. Porque o resultado a gente não tem como prever agora. Controlar. Não tem como controlar. Até porque entre adultos e crianças tem muita confusão. Porra! Confusão de línguas. Às vezes tu diz uma coisa para o teu filho, ele entende o oposto. Entre adultos é assim. Imagina adultos e crianças. Né? O exemplo do pó é um desses. Sim. Né? Então gera uma confusão aonde a tentativa de fazer uma coisa perfeita impede ou dificulta que eu aprenda com a experiência. Perfeito. Perfeito. Enquanto apenas ser é muito mais sobre presença e sobre sensibilidade do que sobre performance, né? Ser pai, ao invés de ficar com a ideia de ser um bom pai. É. Isso volta àquilo que a gente está falando outra vez, né? Que é a questão da verdade. Uhum. As crianças suportam a verdade melhor que os adultos. Se o pai diz assim, hoje eu estou irritado, não estou afim de brincar contigo, a criança vai entender. E ela vai perguntar, mas por que você está irritado? Aí eu não estou com vontade de falar, não, deixa assim, não quero falar. Não, me conta, pode ser que eu tenha uma solução mágica para ti, eu vou falar com a fada do dente. Mas o engraçado é que aí é que é o caminho do cuidar também, né? Esse diálogo é o caminho do cuidar também, né? Da verdade, o pai está chateado hoje, não sei o quê, não estou com vontade de brincar. Seja ótimo falar também, né? Dividir com uma criança, com teu filho, esse assunto, né? Como que ele tira um troço da cartola ali que te deixa melhor até, melhora o teu humor, né? É evidente, porque eu não preciso tornar a vida dele pesada pelos meus problemas. Agora, o que eu posso fazer é, o pai está chateado hoje. Mas por que, pai? Não sei te dizer, estou lá, sei lá, um funcionário, ou empregado, ou o dinheiro, ou um amigo meu morreu, não sei. Pai, deita aqui no meu colo, fica... Daqui a pouco, né? Pai, o senhor quer um dinheiro para comprar alguma coisa? Quem sabe eu te dou, abro o meu cofrinho lá e tu pega R$1 e compra uma cerveja. Esse caminho da verdade, ele sempre é o mais fácil mesmo, né? Quer dizer, talvez não o mais fácil de executar, mas o que gera os frutos mais... Ele facilita muito as nossas tarefas, muito, muito. Tem uma psicanalista francesa que já morreu, chamada Françoise Doutor, ela dizia isso, as crianças suportam a verdade melhor que os adultos. Então, a criança descobriu que o Papai Noel não existe. E agora ela vai se frustrar? Não, ela não vai, porque ela descobriu.
quando a gente descobre alguma coisa, a gente não se frustra. A gente pensou, a gente raciocinou, a gente fez os cálculos, mas se deu conta. E aí pergunta, pai, o Papai Noel é tu, é o vizinho? Quem que é que vem aqui com essa roupa aqui me dá presente? Ah, sou eu e tal, não sei o quê. Pô, pra que mentiram pra mim, me enganaram e tal. Aí o cara ainda se sente mal de ter Cara, mentido. eu vi o meu tio se vestir, cara. O tio Marcelo. Liquidou com o meu Natal aquele ano lá. É. Eu me lembro do momento. Me lembro na casa da avó, lá em Bento. Eu fui, tava na casa, um porão, fui andando, olhei, depois tava ele sentado numa cadeira, vestindo a roupa. Deu, puta Quem merda. manda ser xereta, viu? Desgraçado. O que os adultos estão fazendo atrás da porta? Tu vai lá e pegou no flagra, né? Aí, sabe o que eu fiz? Contei pra todos os meus primos mais novos. É verdade. Eu não ia ficar com aquilo só pra mim. E eles acreditaram em ti? Uns acreditaram, outros não. É, porque eles não descobriram eles, né? É legal isso aí. Mas essa coisa do ser bom pai, bom mãe, sabe que eu realmente tenho essa ideia e vejo que funciona com quem consegue, né? De que a verdade, ela facilita a vida dentro de casa. Facilita mesmo. É verdade que eu digo assim, aceitar que as emoções estão difíceis, ou aceitar que a gente não está bem, ou aceitar que está muito bem também, porque quando a gente está com dificuldade e procura ser melhor do que é, a gente cria um problema, porque a gente tem que ser melhor o que é, né? Como diria o meu amigo Paulo Sérgio Rosa Guedes, ser melhor o que é melhor do que ser melhor do que se é. Porque aí tu tem instrumentos reais para trabalhar, as emoções reais e verdadeiras que estão circulando, né? As que eu gostaria de ser ou de ter, essas não me são próximas para eu poder efetivar uma ação real e verdadeira e que possa encaminhar uma solução naquele dia do que está acontecendo. Porque no dia seguinte voltam outros problemas, né? Muito interessante. Esse é um capítulo do livro Cuidar Não É Educar. Tá por tudo esse livro, né, Júlio? A gente fala aqui nos episódios, mas a gente fala pouco sobre o livro em si, o pedaço de livro, ou mesmo o e-book, porque na Amazon tem os dois formatos, né? Tem os dois formatos, De encontrar os dois formatos. Cuidar Não É Educar. Eu tenho aqui nas minhas mãos o privilégio de possuir uma edição do autor. A primeira, com dedicatória e tudo. Com dedicatória. Mas você, se não encontrar a edição do autor, adquira a que encontrar, seja a edição que for. E consuma o nosso podcast. Dá uma olhada nos outros episódios. Caso esse aqui seja o primeiro que você caiu, né? Daqui a pouco é uma indicação de alguém, mas tem outros assuntos sendo tratados por aqui, sempre nessa esfera do cuidar, não educar. Inclusive, te convido a ouvir o primeiro episódio, que é justamente onde a gente aborda o porquê e destrincha um pouco mais o nome desse podcast. Agradecer também aos nossos parceiros da Rede Sinodal, né, pela parceria, pelo patrocínio aqui no Cuidar Não É Educar. A Rede Sinodal você conhece, né? Referenciada como uma das grandes instituições de ensino, várias unidades, tem tradição, tem história e cuida muito bem dessa fase tão importante do desenvolvimento na vida das pessoas, que é a parte da escola, que é a parte mais legal, né? A gente sente falta daquilo, né? A escola como é um lugar de aprender e um lugar de brincar. Não, Aliás, as crianças vão para brincar, não para aprender. Eu ia para brincar. Óbvio, claro. Eventualmente prestava atenção. Inclusive numa escola sinodal. Né? Tenho grandes memórias, sim, em Colégio Sinodal de Salvador, aqui em Porto Alegre. E também o Hospital Moinhos de Vento, que está com a gente aqui, uma referência em saúde no Brasil, né? Que assina Cuidar Não É Educar e compartilha do nosso ideal aqui de cuidado. Então, muito obrigado, Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado, Rede Sinodal. E muito obrigado, Júlio Valls. Aliás, eu quero reforçar, basta ser pai e mãe, não precisa ser bom. Com isso, a gente já tira um peso grande das costas. Que você saia leve desse episódio. Até mais.